Então, boa noite, irmãos. A gente vai continuar o estudo aqui da Epístola de Paulo aos Romanos, né, que a gente sempre faz na terça. Na última reunião a gente viu o tema, né, morto para o pecado, e agora o irmão Bruce ele vai abordar 7 maneiras com que a morte é usada nas Escrituras, né? Esse termo morte. Licença, irmão, o Dal não tá na tela não, hein? Oi, Michel. Fala de novo? Não deu para ouvir, não. A tela não tá aparecendo, o texto. Para mim também não está. Não tá, não? Peraí, eu vou interromper e colocar de novo. Peraí. Porque para mim aqui tá, mas deve ser alguma coisa. Rapidinho. Ok. Chegou? Pronto. Ok. Então, as 7 maneiras com que a morte é usada nas Escrituras. Podemos nos perguntar de que maneira estamos mortos, porque certamente não poderia estar se referindo à morte física. Lembremos, a morte é usada nas Escrituras pelo menos de 7 maneiras diferentes. Em todos os casos, dá a ideia de separação, mas nunca de extinção, como pensam os homens. O contexto determinará qual aspecto está em vista, e eles são: primeiro, morte física, que é ter a alma e espírito separados do corpo. Então você quer que a gente já vai vendo as referências? Pode ser, vou colocar aqui. Tiago 2:26, a primeira aí, morte física. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, morte física e o corpo sem o espírito. Os irmãos que quiserem comentar, podem me interromper. Segunda é morte espiritual. E quer dizer, está espiritualmente separado de Deus por não ter vida e natureza novas. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E Colossenses 2:13 também fala de morte espiritual. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Essa aí é ainda morte espiritual. Agora, o terceiro termo, morte, que a Bíblia traz, é segunda morte. Segunda morte. Está eternamente separado, que quer dizer, né? Está eternamente separado de Deus no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Também fala de separação. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes
não têm poder na segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E o 14, o versículo 14, eu acho. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, segunda morte, segundo o irmão Bruciense aqui, é estar eternamente separado de Deus no lago de fogo. Quarto termo, morte. Depois a gente pode voltar, né? Algum irmão pode comentar esses pontos aí com mais calma. Quarto termo, morte, é a morte apóstata, que quer dizer estar separado de Deus pelo abandono da profissão da fé. Judas 12, versículo 12. Isso aí. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Aí são professos, né? Pessoas que estão no meio cristão, mas sem fé genuína. É o apóstolo. E Apocalipse 8, 9, não. Capítulo 8, versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A quinta agora é morte nacional. A gente vai ver o significado. Morte nacional é deixar de existir como nação na terra. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. Deixa eu ver, dá ok. Isso aí é difícil de a gente achar mesmo. Confunde a gente. Pronto. 26, 19. É o capítulo 26, o versículo 19. Morte nacional. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. E Ezequias 37, Ezequiel 37, eu acho que é todo o capítulo, mas a gente pode ler aí. Vamos ver. Ezequiel 37. Pelo menos no livro não tem a referência. Vocês viram a referência? Não deu para ver mesmo, não. Vou botar cá para você ver. Não aparece. Eu achei que podia ser todo o capítulo, né? Mas ali ele fala do Vale de Ossos Secos, né? Que é a ressurreição nacional de Israel. Não sei se ele está querendo falar por esse ponto de vista. E eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então profetizarei. Então,
acho que esse aí. Então profetizarei como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Eu acho que ele está falando nesse sentido aí, é a ressurreição de Israel, como nação. Eu não tenho certeza, talvez o irmão pode ajudar depois. Né? E o outro é Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, todas essas passagens aqui que a gente lê é sobre morte nacional. É deixar de existir como nação na terra. E a sexta, né, que a gente vai ver agora, é morte judicial. E quer dizer, está posicionalmente separado de toda a ordem de pecado sob a cabeça de Adão pela morte de Cristo. Vou repetir aqui. Morte judicial está posicionalmente separado de toda a ordem de pecado sob a cabeça de Adão pela morte de Cristo. Romanos 6:2, que é o nosso assunto que a gente está tratando, que a gente leu semana passada. Morto para o pecado. Romanos 6:2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E Romanos 7:6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E Colossenses 2:20. Morte judicial que o irmão está falando aí. 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? E Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. E a última é morte moral. Morte moral. Estar separado da comunhão com Deus. Romanos 8:13. Aí fala de um crente, né? 8:13. Que pode estar em pecado e não está andando em comunhão com o Pai. 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E 1 Timóteo 5:6. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Ele fala das viúvas jovens aí. O, o, o assunto aí. Agora eu vou ler o finalzinho aqui do nosso assunto. Ele fala, é solene, finalzinho aí, é solene pensar que o pecado é a causa de cada um desses aspectos da morte. Verdadeiramente, o salário do pecado é a morte. Então a gente tem sete termos
que a Bíblia apresenta a palavra morte, e cada uma, o irmão divide aí cada uma com seu significado. Ponto importante nesse assunto de morte é que, em todos os casos, como o irmão coloca ali, dá a ideia de separação, nunca extinção. E se a gente tiver isso sempre em mente, que morte fala de separação, a gente consegue ter uma compreensão assertiva acerca disso. Morte física é o fim, porque a gente sempre teve, desde quando a gente nasce, né, a gente tem um pensamento de que a morte é o fim, que não existe nada além da morte, até conhecer o Senhor, né? E então a gente fica com isso de que a morte é o fim, não há nada além. Mas não é, morte é separação e nunca extinção, nunca aniquilação. Então quando fala da morte física, é uma separação, separação do quê? Da alma e do espírito do corpo físico. O corpo é pó, ao pó tornarás. E a alma e o espírito vão para o Hades, estarão em estado de Hades, já desfrutando da presença do Senhor. Como? Não sei. A Escritura não fala, mas alma e espírito. Sem o corpo, desencarnados, desfrutando da presença do Senhor. A morte espiritual, como o nome já diz, né, é estar espiritualmente separado de Deus, por não ter vida e natureza novas. Morte espiritual é o que todo ser humano que nasce nesse mundo já tem. Ele já nasce separado de Deus. Lembrando, a morte é separação. Ele já nasce separado de Deus, espiritualmente. Ele já nasce morto espiritualmente. É estranho dizer, né? Nasce morto, morto espiritualmente. E vivo fisicamente, né? Mas ele precisa de um novo nascimento, como o Senhor falou a Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. A segunda morte, também, aqui é onde que se faz também muito importante esse entendimento de que morte é separação. A segunda morte é separação eterna de Deus, não aniquilação da alma, extinção, como o adventismo tem essa má doutrina, né? Então, é muito importante isso, entender que essa segunda morte aí, ela é apenas, ou apenas entre aspas, né? Separação de Deus no lago de fogo. E lago de fogo aqui é o inferno, é Geena, né? Contrário de Hades, no Novo Testamento, e Sheol, que é aquele estado intermediário em que a alma e o espírito se encontram desencarnados pela morte física, né? Perderam o corpo, morreu, desencarnados, né? Então, alma e espírito, depois que morreu o corpo. Morte apóstata, apostasia, né? Apostasia, não há remédio. Apostasia ocorre quando uma pessoa que professava crer no Senhor, é importante entender, ela nunca creu, mas ela professava crer no Senhor, e agora simplesmente ela se volta contra o Senhor, e começa a atacar o Senhor, começa a ir contra tudo aquilo que diz respeito ao Senhor.
Alguém que faz isso, certamente alguém que nunca foi crente, que nunca creu. E ao fazer isso, ele nunca mais vai crer também, porque para apostasia não há remédio. Para apostasia seria necessário que o Senhor viesse novamente, morresse lá na cruz, para que essa pessoa pudesse ser renovada para arrependimento. Mas Deus diz que é impossível, porque o Senhor padeceu uma única vez e de uma vez por todas para sempre. Quanto a esse assunto, a gente pode ler em Hebreus, capítulo 6, não me falha a memória. Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Diz assim, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Então ali não diz em momento algum que eles creram, mas diz que eles se fizeram participantes do Espírito Santo, né? Então, e eles provaram o dom celestial. Isso é um exemplo de Judas, né? Judas Iscariotes. E recaíram, então é impossível que sejam renovados para arrependimento. Nós sabemos que aqueles que estarão no inferno, no lago de fogo, Geena, eles não terão possibilidade de se arrepender, mesmo com toda a aflição que eles estarão passando lá. E isso fica claro no fato de que haverá pranto, mas também haverá ranger de dentes, ou seja, raiva, né, contra Deus, né? Isso é algo muito solene. Uma vez o irmão Lemão comentou que, nunca mais esqueci, que a gente não deve estar perto da verdade, a gente deve estar na verdade. Então, porque andar perto de uma maneira apenas professante, né, é algo muito perigoso, né? E com certeza, né, uma pessoa que creu no Senhor, ela tem paz, paz com Deus, e ela não precisa temer isso. Um cristão pode até cair, passar por queda, mas Deus o levanta todas as vezes, né? Agora, para apostasia não há remédio. Essa apostasia vai estar separado de Deus pelo abandono da profissão da fé. Nunca mais vai ser renovado para arrependimento. Mesmo, ou obviamente, né, estando aqui no mundo, vivo fisicamente. Morte nacional, deixar de existir como nação na Terra. Nós sabemos que Israel passou um bom tempo, né? Deixou de existir por um bom tempo como nação, voltou agora a ser reconhecido como nação. Por quê? Porque o cenário está sendo montado, né, para após o arrebatamento, né, o período de tribulação, e eles passaram por essa morte nacional, e aquela passagem de Ezequiel fala muito bem os ossos, né, que vão voltar, né. Só que, claro, Ezequiel está apontando para quando Israel será restaurada como nação para o milênio, após o período de tribulação. E um exemplo disso também é que antes do milênio, quando houver a separação lá, o Senhor vier para reinar, estabelecer o reino, algumas nações deixarão de existir na Terra durante o milênio, aqueles que não trataram bem os judeus. E aí eu falo entre aspas, né? Possivelmente a Alemanha não existirá durante o milênio, fecha aspas. Então, algo também solene. Morte judicial, dessa morte que é falado no capítulo 6, né, mortos para o pecado, né, estar posicionalmente separado de toda a ordem de pecado sob a cabeça de Adão, pela morte de Cristo. Isso fala da nossa identificação com Cristo, na sua morte,
E essa identificação foi feita através do batismo, né? O batismo é ser seguidor daquele nome a quem a gente foi batizado. A gente foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente passou a ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então, essa morte judicial é porque já está julgado, já está tratado. Isso é posicional, como é dito ali, estar posicionalmente já separado. Isso não é condição. A gente já falou bastante sobre isso, né? Posição e condição, e isso é muito importante, esses dois aspectos, né? E morte moral, estar separado da comunhão com Deus. Isso é algo que nós provamos muitas vezes aqui. Muitas vezes estamos mortos moralmente por algum pecado, por alguma falha, por se afastar de Deus, escolhendo coisas às vezes até que não são coisas lícitas até, mas que não trazem nenhuma edificação e nos rouba a Cristo. E a gente enfraquece daí, perde a comunhão com Deus naquele momento ali. E isso é algo que é solene. Todas as vezes que isso ocorre é por causa da carne. Esse versículo de Romanos 8:13 poderia ser lido de novo. É 8:13, mano. Até dá para ler o 12 também. O apóstolo Paulo está concluindo ali o assunto. Ele falou da nossa posição, que nós não estamos mais na carne, mas no Espírito, né? E se é que o Espírito habita em vós, ele diz, né? E aí ele chega aí, de maneira que, irmãos, ou concluindo, né? Somos devedores. Somos devedores. Devemos. A quem? Não a carne. Imediatamente ele diz, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Esse morrer aqui não é morte física. Esse morrer aqui é morte moral, é perder comunhão com Deus. Então, quando um cristão vive segundo a carne, ele morre moralmente, ele está separado. Voltando, comentei o que o irmão comenta no início ali, né? Que morte é separação. Então, quando um cristão vive segundo a carne, ele está morto, ele está separado moralmente de Deus por estar vivendo segundo a carne. E Deus não contempla um cristão vivendo segundo a carne. Ele já está numa nova posição e não deveria viver assim. Mas às vezes falhamos e temos que confessar que vivemos segundo a carne. E aí, mesmo não estando mais posicionalmente na carne, estamos no Espírito. Mas a carne, velha natureza, ainda está em nós. E aí ele continua dizendo, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse Espírito ali é o Espírito Santo, deveria estar com letra maiúscula. Então, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, o poder de mortificar é o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é o poder para mortificar as obras do corpo. Morrer é debilidade. Ninguém morre estando bem, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas mortificar, ou seja, colocar no estado de morte, é algo de poder. E como é algo de poder, nós sabemos que em nós mesmos não há poder, mas habita em nós aquele que é o poder, o Espírito Santo. Então, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, morrereis. Até aqui, irmãos. E aí eu trago uma observação para os irmãos de que a definição só da palavra morte, ela já é
uma palavra forte para todos nós, né? Porque nos remete a algo ruim. Mas, se a gente for aí nesse penúltimo ponto, que é a morte judicial, a gente vê que é uma morte positiva, vamos dizer assim. Momento. Porque todas as outras mortes que a gente viu aí, o irmão Weber citou, a gente vê que foi consequência do pecado. E é uma separação de coisas que são essenciais ao ser humano, como a comunhão com Deus, de estar vivo para Deus. Mas agora, quando a gente vai aí na morte judicial, a gente vê que é uma morte que, graças à obra de Cristo, todo aquele que crer no Senhor Jesus e na sua obra, acontece essa morte para essa pessoa. Mas é uma morte no sentido positivo, por quê? A pessoa vai estar sendo separada de toda a ordem, como fala aí, né? De toda a ordem de pecado sobre a cabeça de Adão, pela morte de Cristo. Ou seja, todo homem ele estaria sujeito a receber de Deus o juízo devido às suas obras. Mas aí, graças a Cristo, que fez essa obra perfeita, todo aquele que nele crê vai ter essa morte para essa pessoa, mas é a morte judicial. Ou seja, a pessoa está separada desse juízo. Aí eu lembro daquele versículo de João capítulo 5, vamos lá ver, Dal, como é que está escrito? Eu acho que é João capítulo 5, verso 23. 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Ou aí a melhor tradução seria em julgamento, mas passou da morte para a vida. Porque a condenação, eu esqueci o termo agora, como é que se diz? A condenação, ou como é que se diz na questão do inocente, que puder me lembrar? A absolvição? A absolvição, olha aí, irmão Elton, muito obrigado. Isso é durante o julgamento. Só que nós não vamos, o cristão ele não vai entrar em julgamento para em Deus inocentar, não. Nós nem sequer vamos entrar no julgamento, porque Cristo já levou a condenação pelos nossos pecados. E é por isso que nós passamos por essa morte judicial. Por quê? Porque é uma separação dessa posição da raça de Adão de ser julgado por Deus. É daí que a gente entra nesse assunto de capítulo 6, a qual esse tópico do irmão Bruce ele está esmiuçando esse assunto da morte, porque está lá no versículo 2 de capítulo 6, ao qual já vimos, que é justamente com relação a essa morte judicial. Então, é uma morte. Então, quando fala assim, nós que estamos mortos para o pecado, esse mortos é no sentido positivo, não é algo ruim, porque é a morte judicial, lembrando. Porque essa morte não tem relação com o efeito do pecado, mas o efeito da obra de Cristo. Então, é pensar o seguinte: a morte é um efeito. Agora, de qual objeto, de qual situação ou da pessoa a qual eu estou me separando, é aí que eu vou analisar se isso é um problema ou se isso é algo positivo. Então, se eu estou me separando do julgamento de Deus, então essa morte é positiva para a gente. E isso tem toda a relação com o entendimento da nova vida que temos em Cristo, de entender que temos essa morte, essa separação do juízo de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E não temos mais a morte espiritual, né? Porque essa nova criação de Deus, ela vive para Deus e é de Deus, porque foi feita diretamente de sua mão. E é isso que o capítulo 6 vai tratar.
E a morte que podemos passar, se o Senhor Jesus Cristo não voltar enquanto estivermos vivos aqui, é a morte física. Porque, como a gente viu lá, né, o corpo se separa do espírito. E a gente sabe que o nosso corpo exterior, ele se está deteriorando, como diz em 2 Coríntios, né? Mas, porque ainda estamos, enquanto estamos aqui na Terra, nós estamos ainda na raça de Adão, que devido ao pecado, está, o nosso corpo está se deteriorando. Então, pode chegar o momento que o Senhor, existem vários outros fatores, né, para o Senhor querer a nossa presença logo lá com Ele. Mas um dos fatores é a questão de que o nosso corpo aqui se deteriora e é necessário ter essa morte física do nosso corpo aqui na Terra, né, aguardando a ressurreição, e a nossa alma e o nosso espírito vai para Deus. Mas a segunda morte, que é a separação definitiva com Deus, isso jamais teremos. Que foi uma coisa que o Senhor Jesus passou quando ele foi julgado por Deus. Porque houve ali a separação, a pior das dores que uma criatura pode ter. E o Senhor Jesus passou por essa morte uma vez, para que ele vencesse essa morte e hoje ser vitorioso, e nós somos vitoriosos com ele. Somos mais que vencedores, como diz em Romanos 8. Porque, irmãos, um detalhe, a segunda morte deixa sublinhado ali, Dal, o eternamente. É isso que pesa. Então, essa morte aí, ela é definitiva para aqueles que forem ser julgados por Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte, e a segunda morte, a, é algo definitivo que não há mudança. Mas o Senhor Jesus, ele passou, lembrando, por essa morte aí, mas foi temporária, não foi eterna. Só que nessas 3 horas foram as mais terríveis que ele sentiu e que qualquer criatura separada de Deus também sente, porque estar separado de Deus, ou seja, estar morto para Deus nessa questão é estar separado da sua luz, né? Que Deus é luz, Deus é amor. E estar separado disso, a pessoa não vai encontrar isso em lugar nenhum. Por isso que o Lago de Fogo também tem um sinônimo de trevas, densas trevas. Porque onde não há luz, há trevas. Um ponto também, ainda em relação a essa segunda morte, entender que, como a Escritura diz, que ela, ela não é o plano de Deus para o homem. Deus nunca quis isso para o homem, porque o lago de fogo, que é o inferno, Geena, ele não foi preparado para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Então, a gente sabe que isso será algo terrível, é algo muito, é um terror estar nessa condição aí, né? E às vezes pode pensar, por que Deus fez isso para o homem estar lá? Mas não, Deus não fez isso para o homem estar lá. Isso foi feito para Satanás e seus anjos. O homem se coloca lá ao rejeitar uma tão grande salvação, como foi dito aos judeus, né, em Hebreus, mas aplicando a todo ser humano também, que rejeita uma tão grande salvação, o destino final é essa separação eterna, de Deus, no lago de fogo.
Também lembrando, né, irmãos, que a morte será o último, né, inimigo, né, a ser aniquilado, né? Acho que é 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a gente percebe, né, que a morte ela entra, né, no início, né, no princípio ali, né, do homem, né, certamente. Quando o homem peca, entra a morte, né? A morte certamente não existia, né? Parece que os anjos, se não me falha a memória, os anjos não morrem, né? Como o homem morre, né? Mas aí o homem pecou e a morte entrou, tá? Desde o início, né? E aí veio vários termos aí que é usado, né? Vários tipos, né? Podemos dizer assim, de morte, né? Para o homem. Mas de qualquer modo, né? Vai ser aí o último, né, inimigo. Ele vai ficar até o fim, né? A morte, né? Até no milênio, né? Ainda haverá morte, né? No milênio. Mas esse será o último inimigo a ser aniquilado, como a gente já leu lá em Apocalipse, né? Que a morte também será lançada, né, no lago de fogo. Então, a partir daí, vai ter um fim, né, realmente para a própria morte, né? A morte também tem significado de fim, e vai existir também o fim para a própria morte, né? Ela não vai mais existir, e estaremos aí na eternidade, né, livres totalmente, né, de todos os tipos de morte, né? Se assim podemos falar. Não é isso, irmãos? Irmãos, uma pergunta. Quando o Senhor deu o mandamento a Adão, ele falou, certamente morrerás. Então a gente entende que Adão sabia o que era a morte. Tanto é que, provavelmente, a Escritura não fala, ele contou a Eva, que Eva, quando conversa com a serpente, ela fala sobre isso, né? E aí entra o diabo, que desde o princípio é mentiroso, e ele mente, engana a mulher, dizendo que certamente não morrereis. Será que Adão conhecia um tipo de morte diferente do que, como eu posso falar, Adão já conhecia a morte lá no Jardim do Éden? Até eu não conhecia a morte, não existia a morte. E, e ali a morte que Deus estava dizendo ali incluía morte espiritual e posteriormente a morte física. Mas primeiramente seria a morte espiritual. Eles comeram ali e a partir daquele momento eles passaram a estar mortos espiritualmente. Claro, teve uma relação de misericórdia ainda de Deus para com o homem por um tempo ainda ali. Mas não existia a morte, não existia essa separação. É dito que Deus passeava, né, entre as árvores do jardim.
Ok, irmãos? Não havendo mais comentário, eu acredito que a gente pode encerrar o assunto aqui, né? Está muito claro aí, né? Não sei se alguma das irmãs ou mais alguém aí tem mais algum tipo de dúvida. Sheila, a irmã Sheila levantou a mão. Não, irmão, é que eu ia, na realidade, mas não é nada não, irmão, desculpa aí. Ah, tudo bem. Só vou fazer um resumo agora que a zoada parou aqui um pouco. Só voltar aqui e a gente encerra. Que a morte física é a alma e espírito separado do corpo. Físico é o corpo, como os irmãos já falaram aí. Morte espiritual fala do espírito. Está espiritualmente... A irmã até falou aqui comentando que achava que a morte espiritual era o fim definitivo, né? Mas não, é o espírito, né? Está espiritualmente separado de Deus. Ou seja, se existir algum tipo de conexão do espírito do homem com o espírito de Deus, houve então a separação. Segunda morte, essa aqui é a separação definitiva, né? Separado totalmente de Deus, né? Como os irmãos aí falaram. Esse aqui é um fim em que esse que cai nessa segunda morte aqui não verá nunca mais a Deus, não terá nenhum apoio, não vai ser totalmente separado da presença de Deus para toda a eternidade. Que a morte apóstata, um apóstata nunca é um cristão verdadeiro, de maneira nenhuma. Isso aqui é uma pessoa, como o irmão aí falou, isso aqui é uma pessoa que professa ter fé, mas interiormente ela não tem esse dom de Deus. Ela não possui fé. Externamente pode agir como um cristão, mas interiormente nunca teve fé. Então chega um momento em que ela desiste de tudo. Ô, Dal, nesse caso aí, o Judas seria um exemplo? Judas seria um exemplo, né? Estava ali no meio, né? Por sinal, eu penso assim, né, que Judas tinha um comportamento tão assim, tão bom comportamento que até a bolsa das ofertas ficava na mão dele, né? Se a gente fosse fazer uma enquetezinha aqui, vamos deixar o dinheiro na mão de alguém, a gente ia fazer uma enquete pensando naquele que se comporta melhor, né? Que é aquele que é mais confiável para tomar conta de determinada coisa, né? Idôneo. Então, essa pessoa ela pode se comportar como um cristão deve ser, né? Tá no meio, falar o nome do Senhor. E, como o irmão falou, as Judas, ele participou, né? Teve participação. Ele se fez, ele, como até Herbert falou bem aí, né? Ele se fez participante, na palavra tem dizendo isso, do Espírito. Ele provou a boa palavra. Quando ele foi enviado junto com os outros discípulos, o Senhor deu poder para expulsar demônio, fazer cura, mas ele nunca teve vida nova, ele nunca teve vida vindo de Deus. Ele estava vazio, Judas. E então ele... E que depois evoluiu para a morte física, né? Na verdade, Judas, ele não foi nem questão de um abandono em si, né? Assim, mas foi a traição, né? Como fala da traição, mas é um exemplo de um que participou, como fala lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 6.
E esses apóstatas aqui, esses que realmente larga tudo. Assim como o Judas, que nunca teve vida nele, esses apóstolos aqui, eles chega um momento em que eles abandonam mesmo a fé, não quer mais saber. Ah, isso aí não é para mim. Pronto, e nunca mais vai ser, né? Fala, Isaac. Não é exatamente, né, o que aconteceu com ele, né? Porque quando ele entrega a Cristo é porque ele não creu, né? Que era o próprio Deus que estava diante dele, né? E depois dessa morte dele, né, da apostasia, evolui para a morte física, né? Então a gente vê que a morte é sempre, na maioria das vezes, né, é negativo, né? Ela vai sempre levando a um fim, né? A algo mais terrível, né? Como o irmão citou também a morte moral lá, né? O cristão também na morte moral, ele pode evoluir para a morte física, né? Ele pode evoluir mesmo ele sendo salvo. A gente vê alguns exemplos aí, né, na Bíblia, né? De ele evoluir para a morte física, né? Aquele pecado que é para a morte, né? Mas ele certamente começa com essa morte moral, né? Andando segundo a carne, né? E aí depois ele vai evoluindo e pode chegar até a morte física, por conta certamente também do testemunho que começa a ficar muito difícil, né? Acredito que é isso. A irmã Valdeci colocou aqui, irmão, o apóstata nunca creu. É isso mesmo. Ele um dia vai se mostrar essa pessoa apóstata. Enquanto ele não abandona, ele está no meio da profissão e ele é o joio ali no meio. Nós não podemos julgar nada, né? Mas o Senhor sabe quem são esses. O Senhor conhece quem são os seus. Então a gente pode dizer que o Senhor também conhece os que não são, né? Um dia há a manifestação da apostasia. Essa pessoa vai se manifestar sendo aquele homem que nunca teve fé, mas estava ali no meio daqueles que tinham fé genuína. Então é isso aí mesmo, irmão. Um apóstata, ele não tem fé, nunca creu, ele nunca teve, ele estava ali só de aparência. E ele abandona. Mas um cristão verdadeiro não. Uma vez que ele recebeu o dom de Deus, a fé, não existe apostasia, é impossível isso. Leônidas fala aqui também, irmãos, quando o Senhor disse aos discípulos que não foi eles que escolheram o Senhor, mas... Peraí, deixa eu entender aqui o que o irmão escreveu. Irmão, quando o Senhor disse aos discípulos que não foi eles que escolherem o Senhor, mas o apóstolo, mas o oposto, Judas não estaria incluído, o Senhor escolheu todos ali, né? O Senhor só distingue um, sendo um de vós é o diabo. É um não, né? É um diabo, né? O adjetivo. Então, não vos escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. Então, o Senhor, ele só faz essa separação no momento aí de Judas. Mas foi o Senhor mesmo, ele escolheu e para que as escrituras se cumprissem, né? As escrituras fala desse que é uma profecia, né? Então ela se cumpriu ali no momento que Judas estava com o Senhor, nesse momento aí da refeição, né? Antes da ceia. Mas as irmãs estão entenderam essa questão do apóstata, que os irmãos podem explicar, ainda tem um tempinho aqui, né? Pode explicar melhor, pode falar um pouco mais, né? Porque é algo que a gente precisa entender, né? Porque é falado
falado aí fora de uma forma totalmente distorcida, né? Como se até um cristão verdadeiro pudesse apostatar. Isso não existe, né? Se algum irmão quiser falar mais sobre isso, aí... É engraçado que o coração de Judas nunca foi para com o Senhor, né? Pois na mesma escritura que fala que ele ficava com a bolsa, foi quando aquela mulher ungiu os pés do Senhor, fala que ele ficou enfurecido, não foi? Porque aquele óleo era muito caro, aquele unguento que ela tinha ungido o Senhor. Porém, ele falou o seguinte, que por que não se vendeu e deu aos pobres? Mas a mesma escritura fala que ele não é porque ele tinha algum cuidado para com os pobres, mas sim porque era ladrão, porque ele pegava o que era lançado na bolsa. Então, quando as pessoas vinham servir ao Senhor com suas fazendas, conforme algumas mulheres faziam, daquilo que se era lançado na bolsa, ele subtraía para uso próprio. Tanto é que depois ele foi e traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, se eu não estou enganado. Então, o coração de Judas sempre foi obscuro, tanto é que ele é chamado de filho da perdição. Tem uma escritura que fala que o Senhor, quando ora, se eu não estou enganado, em João 17, ele fala sobre ao Pai que nenhum do que o Pai tinha lhe dado havia sido perdido, senão o filho da perdição, que era Judas. No Antigo Testamento, nos Salmos, que a gente sabe que a maioria dos Salmos fala sobre Cristo, fala da seguinte forma: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Então, a gente vê que Judas ele era um dos 12, ele estava no centro íntimo do Senhor, só que mesmo assim ele deu lugar ao diabo e para isso mesmo já estava predestinado. Interessante na questão da profissão cristã. Alguém ia falar aí? Acho que não, né? Essa questão de professar o nome do Senhor, é que uma pessoa ela pode entrar até nessa profissão, de professar o nome do Senhor, né? E Paulo fala, muitas vezes, nas cartas dele, de um público misto, e alertando a esses que ainda não se atentaram para essa tão grande salvação, que se atentassem, né? Então, existe a soberania de Deus nisso aí, né? Então, a gente pode dizer que uma pessoa que está ali sendo iluminada, participante do Espírito Santo, sei lá, isso é a parte de Deus, né? Essa pessoa pode ser salva começando mesmo professando somente, né? A gente não sabe. Mas o apóstolo é aquele que uma vez foi iluminado e ele abandona mesmo. Então a soberania de Deus e o amor de Deus, ele salva o pecador, né? Então esses apóstatas são pessoas que nunca tiveram fé e foi até o fim. Foi até o fim, negando a Deus, não querendo Deus. A morte nacional aqui, os irmãos falaram também, né? Sobre o que aconteceu com Israel. Depois há uma restauração de Israel, né? Morte judicial.
como o irmão Michel falou, né, é algo positivo para nós, porque aqui foi a morte que não é a separação de Deus, mas sim a separação da ordem do pecado, como o irmão escreve aqui, para nos conectarmos a Deus. Então nós tivemos essa morte para o pecado, em que o Senhor Jesus na cruz consumou essa ação, né, de morrermos para o pecado. A morte moral é a falta de comunhão, a gente perde a comunhão com Deus, aí como os irmãos explicaram. Se tiver mais alguma dúvida, estando tudo ok, se algum irmão quiser explanar mais alguma coisa aí, ou então a gente encerra. As irmãs colocaram aqui que está bem entendido. Então vamos encerrar aqui, né? Valeu, Josélia.